E aí, galera, tudo bom? Vamos lá, gente, mais um vídeo aqui. Pessoal, hoje eu vou comentar sobre aterramento, tá? Tive um colega aí no canal, um inscrito, que estava comentando comigo sobre questão de aterramento. Ah, eu queria fazer, né? Aí teve um outro, uma vez que eu lembro que comentou, né, que eu tenho aterramento sim, eu tenho uma barra no quintal. O outro falou, eu posso enfiar um fio na terra? Ou ainda que nem o pessoal faz, né? Tipo, vou ligar na torneira do banheiro. Ô, gente, olha só. É, a verdade, gente, assim, é que realmente é o desconhecimento de como funciona o aterramento, tá? Então a minha ideia nesse vídeo aqui é mostrar para vocês como funciona o aterramento, entender os princípios e tudo mais, e principalmente o que dar condições para vocês pensarem no que vocês estão fazendo. Né? Então vocês entenderem como funciona e saberem fazer um bom aterramento. Né? Quem sabe até, de repente, vai ter gente que vai fazer disso uma profissão, que aliás não é ruim não, viu gente? Eu trabalhei muito tempo com aterramento aí, entendeu? Então posso falar para vocês que não é uma profissão ruim, tá ok? Bom, galera, vamos lá. Olha só, gente, eu vou tentar fazer a coisa bem didática, tá? Então eu vou ser bem direto, entendeu? Vocês vão ver aí que eu vou usar linguagem simples, vou usar poucos termos técnicos, porque a ideia aqui é atingir aquela pessoa que não sabe o que está, como funciona ou o que tem que ser feito. Então eu quero dar essa base a você, tá bom? Para você saber como montar um aterramento na sua casa. E de quebra, vai ter muito macaco velho aí que vai ver umas coisas interessantes aí, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só, gente. Primeira coisa, eu preciso. Não basta eu chegar aqui e falar, enterra uma barra no quintal. Pronto, o vídeo acabou, pode ir embora. Tá? Não é assim. Né? Para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, eu tenho que explicar para vocês alguns princípios básicos, tá? Para vocês realmente terem aquele aprofundamento posterior se um dia vocês quiserem se aprofundar, tá bom? Olha só, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona uma descarga elétrica. Ah, será que eu realmente preciso de um aterramento? Gente, eu vou ser bem direto, tá? Todo o aparelho eletrônico precisa de aterramento. Todo. Porque o aterramento ele não é necessário ao funcionamento do aparelho. Alguns são, tá? Mas para a maioria dos aparelhos em geral, o aterramento não é necessário ao funcionamento, mas ele é necessário à proteção. Então, é necessário que você proteja seu aparelho de descargas elétricas. Tá? E como vamos fazer isso? Ok. Primeiro ponto, vamos entender como funciona uma descarga elétrica. O que preciso saber dela? Olha só, gente, alguns princípios básicos que são regras, tá? Isso aí praticamente é o comportamento normal de toda a corrente elétrica, tá? Ela sempre vai passar a maior tensão e a maior corrente, tá? Que aquele condutor elétrico ali suportar. Então, se você tiver um fio de 20 milímetros, vai passar muito mais corrente, tá? Elétrica do que um fio de 5 milímetros. Ok? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Quanto maior o condutor, maior é a corrente elétrica que vai passar por ele. Pessoal, mesmo que isso pareça um pouco abstrato agora, continuem assistindo sem pular. Lá na frente, vocês vão ver que isso daqui vai fazer sentido. Sempre passará pelo caminho de menor resistência. É claro, pessoal, eu vou falar isso sempre, e eu falo isso sempre no meu canal. A corrente elétrica é burra. Ela não fica pensando, se eu for por aqui, vai ser melhor do que aqui eu vou ter que enfrentar isso, isso, isso. Não, ela não faz isso. Ela simplesmente passa, tá? É igual uma água descendo um morro abaixo. Aliás, se eu for fazer um curso de eletrônica aqui no canal, eu sempre faço muita analogia com água, porque é o melhor conceito que vocês podem fazer para visualizar, é o melhor conceito que vocês podem ter para visualizar como é o comportamento dela. Então imagine uma água, sabe? Água correndo morro abaixo, tá? Você acha que a água vai passar com maior fluxo, com maior velocidade, naquele caminho tortuoso, cheio de vai e vem, ou ela vai passar por aquele caminho onde é uma linha reta?
É claro que o caminho, que é uma linha reta, ela vai passar com menor resistência. Então a corrente de água vai passar muito melhor ali. A corrente elétrica, pessoal, é o mesmo princípio. Ela vai passar muito melhor por um condutor que tem menor resistência do que aquele condutor que tem uma resistência grande. É simples assim, tá bom? Se o caminho de menor resistência estiver saturado, ele vai distribuir pelos outros. Olha só, gente, imagine essa mesma água morro abaixo, tá ok? E imagine que esse caminho, que é uma linha reta, tá? Ele esteja com muita água, mais do que pode passar ali. Concorda que a água também vai passar pelo caminho tortuoso que eu tinha comentado, aquele cheio de curva? Vai. Por quê? Porque o local onde ela poderia passar de forma mais fácil está com muita corrente ali. Então vai sobrar para os outros cantos. A mesma coisa a corrente elétrica. Se um condutor, imagine vários condutores passando ali, uma corrente, com a mesma origem, tá? Então imagine que um condutor esteja com uma resistência muito alta, o outro condutor que tem menor resistência vai passar mais corrente. Mas isso não significa que aquele que tem resistência alta não vai passar nada. Vai passar aquilo que a resistência permitir passar. Entenderam? Caso o caminho não aguente a corrente, tá? Ele vai romper e vai dar vazão aos outros circuitos. Claro, pessoal, imagina aquela água morra abaixo. Imagine que naquele caminho de linha reta, livre, onde a água está escoando ali com uma maravilha, cai uma pedra, uma rocha ali e interrompe a passagem da água. O que vai acontecer? A água vai represar, não vai? Só que ela vai começar a ir por onde? Pelo caminho mais difícil. Então ela vai dar a volta na pedra, ela vai por aquele caminho tortuoso, ela vai arrumar uma maneira de passar por ali. A mesma coisa é a corrente elétrica. Se ela passou num determinado circuito e aquele circuito se rompe, ela vai passar por outros caminhos. Por isso que quando um raio cai e chega a queimar um aparelho, é imprevisível o que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Bom, grandezas. Gente, olha só, eu vou passar para vocês agora o quão, vamos dizer assim, o quão assustador é um raio, tá? Então vocês precisam ter essa noção, porque muita gente que acha que um raio só faz cabum. Não, gente. Aonde um raio cair, ele estraçalha. Um raio corta uma árvore no meio, parte uma árvore em dois, arrebenta uma casa, estoura estruturas de prédios. É um troço terrível, mas isso falar é meio abstrato, vocês não têm tanta noção, vocês vão ver isso em números, tá bom? Olha só, gente, só para a gente ter um paradigma, ou seja, um ponto de comparação, tá? Nós temos a nossa tensão aqui na nossa residência. Não vou entrar no mérito aqui, se aqui é 220, 110, mas em geral, uma casa tem de 110 a 220 volts, concorda? Perfeito. Você já tomou um choque de 110 a 220? Não, é gostoso, né? Mas você não morreu, você tá aí, né? Eu espero. Senão eu tô falando com um fantasma. Então, assim, você já tomou um choque. Tu já viu que o negócio dói, o negócio machuca, tá? E ali, galera, a gente tá falando de 110 volts, tá? 110, 220, essa tensão. É considerado baixa tensão isso daí. Um disjuntor de uma casa, ele chega a desarmar com 60 amperes, 30 amperes, depende do disjuntor, tá ok? Só para informar vocês o que são esses números, volts e amperes, olha só, gente, isso aí eu vou detalhar muito bem quando eu fizer um curso de eletrônica, tá? E tudo isso que eu estou falando aqui, esse blá blá blá, vai fazer sentido para você daqui a pouquinho, tá? Quando a gente começar a falar do circuito, inclusive, vocês vão aprender hoje a montar um circuito de proteção. Continua aí, não pula o vídeo, tá? Você vai aprender a montar um circuito de proteção. Isso é legal, hein? Vamos lá. Olha só, gente. Então imagine que, por exemplo, tá? Vamos falar o que são as grandezas, né? Eu vou detalhar isso bem no curso aí que a gente vai fazer. Volts e amperes. O que é isso? Resistência. O que são essas grandezas? Vou dar uma pincelada rápida aqui. Resistência, gente, ela é dada em ohms, tá? É a unidade de medida dela, ohms, R, tá? Olha só, galera. Lógico, a letra é uma letra grega, mas quando a gente fala em eletrônica, ela é simbolizada pela letra R, tá bom? Vamos lá. Quando fala resistência, o próprio nome já deduz o que é resistir.
E é literalmente isso. A resistência é uma oposição à passagem da corrente elétrica por um determinado condutor. Quando a gente fala que um determinado condutor tem uma resistência alta, isso significa que ela resiste muito mais à passagem da corrente elétrica. Então, naquele condutor ali onde tem uma resistência alta, vai passar menos corrente elétrica do que num condutor que tem uma resistência baixa. Porque tem baixa resistência, logo ele resiste menos à corrente elétrica e tende a passar maior corrente elétrica naquele condutor. Cara, simples isso, né? É simples. E é literalmente isso, é simples. Não é difícil, tá? Bom, volts. O que são volts? Ou chamado tensão, ou diferença de potencial. Ih, começou ele com os termos técnicos. Calma, segura aí. Eu preciso passar esse básico, não tem jeito, gente. Tensão, ou volts, tá? É o que? É a força com que a corrente elétrica vai passar em um determinado condutor. Ok? E quando a gente fala tensão 110 volts, significa que ali tem uma tensão de 110, tá? Um número, um índice de 110 em termos de potência, de força que essa tensão vai passar no condutor. Ou seja, imagine alguém empurrando uma pessoa num corredor, tá? Então, se botar um cara fortão, esse cara vai empurrar 2, 3 pessoas. Se botar um cara franzinho, esse cara vai empurrar uma, talvez ele até seja empurrado de volta. Né? E assim, a analogia é essa. Isso é a tensão, isso é a força, chamado volts. E o último amiguinho nosso, que é o ampere. O que é o ampere? O ampere, galera, é o quê? É a quantidade, tá, de corrente elétrica que passa num condutor. Então imaginem, por exemplo, o mesmo corredor, tá? Cheio de gente. Tem 2 corredores. Um tem uma pessoa e no outro tá lotado, tá? A torcida do Corinthians saindo do Pacaembu. Então, gente, qual tem mais corrente de pessoas? Qual tem mais fluxo de pessoas? É claro que esse que está passando um monte de gente. Então a gente pode falar que ele tem uma corrente maior. A mesma coisa é a energia elétrica no condutor. Quando passa num condutor mais grosso, por exemplo, dá passagem a muito mais corrente elétrica do que um condutor fino, ok? E a unidade medida disso é amperes. É simples assim. Ah, que legal, é só isso? É, só isso. Simples assim. Não tem muito segredo. Ok? Deduziu isso daí? Entendeu essa parte? Legal. Agora vamos ver. Poxa, então você falou que uma tensão residencial, ou seja, baixa tensão, é 110 volts. Legal. O disjuntor da minha casa, ele arma e desarma, tem disjuntor de 20, 10, 30 até 60 amperes. Legal. Então a gente sabe que na sua casa tem de 110 a 220 volts e até 60 amperes. Legal? Legal. Galera, olha agora quanto tem um raio de tensão, ou seja, de volts, de 100 milhões a 1 bilhão de volts. Tá? Não tem como comparar, galera. E corrente? Vamos ver como é que é a corrente. Quantos amperes tem um raio? Galera, 30 mil amperes. Tá? Esses números eu não estou tirando da minha cabeça não, tá, gente? Estou tirando daqui, ó. Essa é a fonte da onde saiu esses números. Gente, o troço é monstruoso, é descomunal. Quando um raio cai, gente, ele arrebenta onde ele estiver passando. Quando chega a queimar um aparelhozinho na tua casa, porque cai um raio, você tem a certeza que ali foi uma fagulhinha, sabe? Foi um espirro do raio que acabou de cair. Por isso que o raio muitas das vezes cai, sabe, 3, 4 quarteirões distantes de você e o aparelho na sua casa é o que sofre. É muita coisa, gente. É um troço descomunal. Por isso, quando você faz aterramento de prédios, você faz aterramento no prédio inteiro. Você faz praticamente uma gaiola em volta do prédio inteiro. Literalmente uma gaiola de Faraday. Tá? E isso aí é para quê? Para conter essa descarga elétrica e tentar não jogar o prédio abaixo. Entenderam? É muita coisa, gente. Mas olha só. Eu não vou ensinar vocês aqui a fazer um aterramento para prédios. Não, não é o objetivo. Tá? Seriam outras teorias, outro foco. Eu vou ensinar vocês aqui a fazer um aterramento eletrônico, ou seja, um aterramento para circuitos eletrônicos, um aterramento para sua casa, um aterramento para sua televisão, para o seu computador,
tá? É isso que eu vou ensinar a vocês. E eu vou dar a você a base para você entender e saber o que você está fazendo, ok? Não pegar receitinha pronta, que isso não funciona. Gente, vamos entender o comportamento da energia quando passa em um circuito. Agora vocês vão entender por que alguma coisa queima. Olha só, eu tenho aqui, galera, um circuito modelo aqui, onde eu tenho uma descarga, tá vendo aqui a antena? Tem um circuito aqui, ó, dois circuitos dentro de um ambiente, e aqui um ponto de fuga, que pode ser o terra, pode ser o negativo da tomada, caso a energia encontre o negativo como o melhor caminho, tá? Lembra que eu falei, a energia, ela é burra, ela vai procurar um caminho de menor resistência e ponto final. Não quer saber para onde ela está indo. A resistência é menor, ela vai para ali que se dane. Tá? É assim que a energia funciona. Então entendo esse ponto de fuga como qualquer coisa. Vamos botar como um terra, tá bom? Para a gente partir da coisa correta. Olha só, gente. Lembra que eu falei que R é a medida é a unidade medida aliás, é a letra que simboliza resistência em eletrônica? Pois é. Então aqui nós temos 30R e aqui 30M. Que raio é isso? Isso aqui é para vocês entenderem, gente. 30R significa que eu tenho 30 ohms, tá? R significa ohms. E M é de milhões, tá? Então a unidade de medida tem R, K, M, tá? São unidades de medida. R, ohms, K, 1000 ohms, M, milhão de ohms, tá? Então aqui são milhões de ohms. Perfeito? Perfeito. Quando eu tenho 30R, significa que eu tenho uma resistência de 30. Quando eu tenho 30M, significa que eu tenho uma resistência de 30 milhões de R's. Ok? Beleza, galera? Então, olha só. Se você olhar, imagine que teve uma descarga de raio aqui, tá? Nesse momento, quem oferece menor resistência aqui? É esse aqui ou esse daqui? É claro que é o 30R. Então, nós teremos que a maior parte da corrente vai passar por aqui. Quem vai sofrer mais é o circuito 1. E aqui nós temos 30 milhões de ohms de resistência. Claro que a corrente que vai passar aqui é muito menor. Pode ser que nem aconteça nada com o circuito 2. Então, gente, o circuito que mais sofre numa descarga de raio, normalmente é o circuito com menor resistência, com um caminho mais fácil, tá? E aí eles se encontram em algum ponto comum do circuito e vai para o ponto de fuga. Terra, de repente a própria fase da tomada pode ser o terra. Meu, quem é maior, 1 bilhão de volts ou 110 volts? 1 bilhão de volts, ele vai sair atropelando 110 volts, entendeu? Então ele vai sair por onde tiver que sair. Certo, galerinha? Bom, vamos lá. E agora? Vamos botar outro quadro. Galera, agora eu vou falar para vocês, dar uma noção para vocês com relação ao condutor. Esse condutor aqui, ó, dá para ver que ele é muito mais grosso do que esse daqui. Lógico, se esse condutor aqui ele é mais grosso, lembra que eu expliquei para vocês lá atrás? Condutor mais grosso vai passar maior corrente, né? Então aqui vai ter um fluxo de energia muito maior do que esse daqui. Pode ser que esse daqui, isso aqui até estoure, entendeu? Ele rompa, sabe? Simplesmente arrebente. Né? E aí interrompe a passagem da corrente pelo circuito 2. Como esse aqui é um circuito com um fio maior, ele vai passar muito mais corrente para dentro do circuito do que desse daqui. Então, um condutor muito mais grosso significa também um fluxo de corrente, logicamente, uma descarga muito maior num determinado circuito, ok? Ok, continua, me acompanha. Galera, agora eu vou falar para vocês uns componentes de proteção mais comuns, tá? Lembra que eu falei que eu ia ensinar vocês a fazer um circuito de proteção? Pois é. Amigos, contenham o dedo de vocês. Não cliquem em avançar. Segure esse mouse aí. Porque se vocês não entenderem essa parte que eu vou falar para vocês, vocês não vão saber montar o circuito, tá? Então vocês precisam entender o conceito aqui e aí vocês vão saber montar. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos começar pelo mais comum, o fusível, tá? O fusível, gente, ele é simbolizado por esse símbolo aqui, ó, em eletrônica, tá? É uma onda, uma senoide, com os dois terminais do lado. O que isso aqui é, pessoal? Na verdade, são dois capsulamentos metálicos com um filamento
passando aqui no meio bem fininho, né? Quanto mais grosso o filamento, maior é a corrente que esse fusível pode aguentar. Lembra que eu falei, olha como as coisas vão se encaixando, fazendo sentido? Tamanho do condutor, maior corrente. Pega um fusível de 40 amperes, compara com um fusível de 1 ampere, desse mesmo fusível aqui. Em um dá para ver o filamento, no outro talvez com uma lente você consiga ver. Por quê? Porque aquele que tem um fio mais grosso, ele aguenta passar maior corrente, né? Por isso, vê como as coisas vão fazendo sentido, tá? Isso é um fusível, é muito comum. Por quê? Quando a tensão aqui passa do limiar, quando a corrente aqui passa do limiar de proteção, o que acontece com esse fio aqui? Ele se rompe, tá? E aí a gente fala que o fusível está queimado. O fio se rompe, a corrente passa a não passar de um lado para o outro. Varistor. Nossa, o que é isso? É de botar no pão? Não. Galera, varistor, ele é um componente eletrônico que ele faz o seguinte, tá? Quando a tensão aqui, aí é tensão mesmo, volts, tá? Quando a tensão aqui ele ultrapassa um limiar, tá, para qual esse componente foi projetado, ele simplesmente deixa a corrente passar internamente e ela passa de um lado para o outro. Então ele fecha, é como se fosse um interruptor. A corrente chegou, chegou num determinado limiar, ele simplesmente fecha o circuito e ela deixa passar a corrente de um lado para o outro. Pô, não faz muito sentido isso, né? Vai fazer daqui a pouquinho, continua acompanhando. Ah, sim, o símbolo dele é esse, tá? Indutores, né? O grande componente misterioso da eletrônica. Mas não é muito, não. Olha só, galera, ele é simbolizado por esse símbolo aqui, na verdade um fiozinho e várias espirais, né? E saindo pelo outro lado. Isso aqui não é à toa, tá? Olha só, todo o condutor, eu vou explicar um princípio, tá? Todo condutor, quando é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera como um efeito secundário um campo eletromagnético. Ai, meu Deus do céu, lá vem ele. Ai, meu Deus do céu, lá vem ele com essas complicações. Olha só, gente. Não é bem assim não, tá? Olha só, gente, né? É fácil entender isso, apesar de parecer muito estranho, não, é fácil. Todo condutor, ele tem, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, à sua volta, tá? Ele faz um campo eletromagnético, ele literalmente ele vira um ímã, tá? E agora vocês vão entender uma coisa chamada eletroímã. Eletroímã era muito comum em campainhas antigas, que você apertava, ela ficava lá, pim, igual uma cigarra. Por quê? Ele, na verdade, ele é um ferro ali, ferrite, pedaço de metal, qualquer ferro condutor magnético, tá? Normalmente ferro mesmo. E ele nada mais é do que esse metal envolvido por várias voltas no fio de cobre, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui você tem uma rodinha de metal, ferrite, e você tem esse fio de cobre dando várias voltas nele aqui em volta, tá? Por que disso, gente? Olha só. É um segundo princípio, um segundo efeito. Quando um condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um campo eletromagnético. Da mesma forma como uma bobina como essa daqui, onde tem um ferrite, quando ela entra em contato com um campo magnético, ela gera uma corrente elétrica. Então o efeito também é contrário. Um condutor, quando entra em contato com um campo magnético, ele também acaba gerando corrente elétrica. Então o caminho é de mão dupla, tá? Corrente percorrer um fio elétrico, ele gera um efeito magnético ali. Um campo magnético entrou em contato com o condutor, ele também vai gerar corrente elétrica. E aí, o que isso tem a ver com o indutor? Olha só, galera. As duas forças acabam se anulando, né? Então, no momento que você tem aqui a entrada de corrente elétrica, ele vai gerar um campo eletromagnético. Mas, por sua vez, esse campo eletromagnético gerado aqui no indutor, ele acaba oferecendo uma corrente contrária, ou seja, uma resistência à passagem dessa corrente elétrica. Ah, é isso mesmo. Então quer dizer que quando a corrente passa, ele gera um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético ao mesmo tempo se opõe à passagem dessa corrente. Ah, agora eu entendi. Exatamente. Simples assim. Entenderam, galera?
Então, qual é a função disso daqui num circuito? Ela é simples. Ela é justamente para quê? Para oferecer uma resistência inicial à passagem da corrente elétrica. No momento que a corrente elétrica bateu ali no condutor, vai gerar o efeito do campo eletromagnético, esse campo eletromagnético vai se opor à passagem dessa corrente elétrica. Então nós temos um componente que faz uma resistência inicial à passagem da corrente elétrica. Nossa, por isso que eu falo que o indutor é um componente místico. Ele é muito legal. Vamos lá, centelhadores. Cara, centelhadores, ele é um pouco parecido com o varistor, tá? Mas ele tem um outro funcionamento. O que acontece? Um centelhador, ele na verdade é um terminal de um lado e um terminal do outro. E esse meio aqui costuma ter um dielétrico, às vezes um gás, às vezes um componente, mas alguma coisa que, quando a tensão ultrapassa determinado limiar, ele deixa a corrente passar de um lado para o outro, parecido com o varistor. Só que o varistor ele é um componente mais preciso. Tá? Já um centelhador, a gente está falando de uma tensão muito alta, que chega ao ponto de provocar centelhas, fagulhas. Então, na verdade, toda vez que a tensão for um patamar absurdamente alto, ele vai deixar passar essa centelha de um lado para o outro. Estranho, né? Agora vamos ver como é que isso tudo se encaixa? Olha que legal. Olha só, gente, pode ver que os mesmos componentes que eu mostrei para vocês aqui, ó, indutores, centelhadores, varistores, tá vendo esses símbolos aqui? Eles agora vão fazer sentido para vocês. Olha aqui. Aqui nós temos um circuito, tá? Que inclusive esse circuito aqui é um modelo, tá, gente? Não é um modelo ideal, mas é um modelo didático para vocês entenderem o comportamento da energia elétrica. E agora tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido para vocês agora. Sabe, a coisa vai começar a se ligar. Vocês vão agora começar a entender como que essa coisa funciona. Olha só, gente. E olha como é fácil, como tudo faz sentido. Temos a entrada, temos a saída, tá? Imagine que isso aqui é a tomada da sua casa, imagine que isso aqui é o seu aparelho. E aqui no meio nós temos um circuito de proteção. E nós temos o terra aqui, ó, que é aquele terceiro pino da tomada. Lembra aquele pino do meio que todo mundo arrebenta, todo mundo corta e joga fora? Pois é, depois dessa aula aqui você nunca mais vai fazer isso. Olha só, gente. O terra é o escoamento, é literalmente o nosso aterramento, tá? Que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho como é que vocês vão fazer. Mas primeiro vocês têm que entender isso daqui. Olha só, galera, imagine que aqui esteja a entrada e aqui a saída, tá bom? Você tem aqui de primeiro, nosso primeiro cara aqui para a batalha, o nosso centelhador. Por quê? Se a tensão for muito alta, tá, ao ponto de provocar centelhas, esse é o nosso primeiro cara na linha de combate, que ele vai pegar essa centelha e aterrar. Tá? Como segundo cara na linha de combate, nós temos o nosso fusível, que também, se a tensão for muito alta, ele vai romper, interromper e evitar que essa corrente passe para o resto do circuito. Depois disso, nós temos ainda como um cara mais fino, um cara mais educado, nós temos o varistor, porque ele é mais preciso. Então, se a tensão ultrapassar lá, por exemplo, 240 volts, ele vai aterrar essa tensão e jogar para o aterramento, evitando que vá para o resto do condutor. E aqui nós temos o indutor, que vai fazer a nossa resistência no fim desse circuito. Olha como a coisa vai funcionar agora como um reloginho, pessoal. A corrente vai entrar. Se ela não passar no centelhador, ela vai encontrar o fusível. Se o fusível não abrir, vai encontrar o varistor. O varistor não abriu, ela continuou passando, o indutor vai fazer esse represamento inicial no pico de tensão. O represamento inicial no pico da tensão vai fazer o quê? Vai fazer com que a tensão em todo o circuito aqui aumente, ou seja, vai ficar represado aqui. Imagina a pedra caindo no meio lá daquela água que estava caindo, que eu falei para vocês, que estava correndo morro abaixo. A pedra caiu, interrompeu ali. O que vai acontecer? A água vai represar. É a mesma coisa aqui. A tensão aqui vai represar, ela vai aumentar, vai subir, vai forçar a saída pelo varistor, vai forçar a queima do fusível e vai forçar também a saída pelo centelhador. E aí
todo o circuito aqui vai estar aberto. Como nosso represamento aqui ele é somente inicial, ele represa aqui e dá tempo de tudo ser esvaído para a terra antes que ela passe daqui em diante. Entenderam o circuito de proteção? Como é simples, galera? É muito simples. E aí, uma vez que o fusível aqui interrompe, mesmo que continue alta tensão aqui, ou ela vai continuar sendo aterrada pelo centelhador, mas ela não vai mais passar para o resto do circuito. Entenderam? Circuito simples, básico de proteção. Galera, isso aqui não é estanque, tá? Se tiver um engenheiro eletrônico assistindo aí o vídeo no canal, ele vai ter inúmeras variações aqui desse projeto. E com certeza vai ter até muito melhores do que a minha. Mais modernos, com uma proteção maior, com certeza, tá? Esse daqui é um básico, um circuito básico. Daqui vocês podem migrar para onde a imaginação de vocês mandarem, ok? Mas o importante é entenderem esse circuito. Fácil, né? Galera, outra coisa, eu não posso também garantir que se vocês montarem um circuito desse aqui em casa, vocês estarão totalmente protegidos. Não é bem assim. Isso requer um entendimento mais profundo, tá? E um aprofundamento também para que vocês saibam modificar esse circuito de acordo com a proteção do aparelho que vocês querem, ok? Mas um circuito desse já é muito melhor do que muita reguinha aí que vocês compram aí achando que está protegendo o PC de vocês. Tá bom? Mas saibam fazer. E aí, galera? Agora vamos para onde a gente realmente queria, o aterramento. Gente, vocês vão ver agora que tudo isso que eu falei para vocês vai fazer sentido, tá? Então, toda essa lenga-lenga que eu falei para vocês agora vai ter fundamento agora, quando vocês começarem a entender como é feito um aterramento, tá? E vocês vão saber fazer o aterramento de vocês, o que é mais importante, tá? Olha só, gente, um aterramento, ele simplesmente é isso aqui, é uma barra de aterramento, ok? Enterrada literalmente, enfiada na terra e ligada a um condutor. Pessoal, tem vários nomes. É conhecido como barra de aterramento, hastes de aterramento, ou até mesmo haste de copper weld, ou barra de copper weld. Tá? Esses são os nomes pelo qual você vai encontrar isso daí no mercado. Então o condutor ele é ligado à barra através de um terminal, onde você vai ligar no fio e esse fio vai lá para o seu painel, onde ele vai ficar aterrado no seu quadro geral. Perfeito? Perfeito. Vamos aprender aqui uma técnica de montagem? Vamos. Galera, eu tenho que falar uma coisa para vocês, tá? Técnicas de montagem existem inúmeras, tá? E existem até normas que determinam qual é a melhor técnica até hoje e qual que indicam você fazer, ok? Obviamente, se você vai fazer um aterramento para alguém, você seguir a norma é a melhor coisa, você vai estar mais protegido, até se alguém alegar que meu computador queimou por causa do aterramento que você fez, a norma está aí para te proteger, tá bom? Mas eu não vou falar de norma, eu quero falar para vocês da teoria. Olha só, gente, aqui eu tenho um circuito, tá? Eu não vou nem entrar em detalhes de norma, mas é um circuito de montagem que eu costumo fazer, tá? E costuma dar muito certo, ok? Eu vou explicar qual é o princípio que eu uso e aí vocês podem adequar à realidade de vocês ou até mesmo seguir o que alguma norma aí possa falar sobre o assunto, tá bom? Como eu não sou engenheiro elétrico, tá? Eu não lembro aqui de cabeça quais são as normas que determinam isso, mas eu sempre trabalhei naquela coisa, em experimentos práticos. E a minha prática até hoje, ela tem demonstrado que este modelo aqui é o que se demonstra um custo-benefício melhor, onde eu tenho um gasto não tão grande e um resultado muito bom, tá bom? Vamos lá, mas façam da maneira que vocês quiserem, ok? Olha só, normalmente eu costumo fazer da seguinte forma. Uma barra, tá, de 2 metros e sempre espaçada por um tamanho de 4 metros. Ah, mas eu não tenho barra de 2 metros, tenho de 1. Tudo bem. Uma barra de 1 metro espaçado pelo tamanho de 2 metros. Entenderam? É sempre o quê? O espaço entre uma barra e outra tem que ser pelo menos o dobro da profundidade da barra. Tá? Ah, mas isso é estanque? Não, não é estanque, gente. Vai ter locais que vocês vão fazer, de repente, determinado aterramento que não dá nem para aplicar nenhuma norma, não dá para aplicar nada. Vocês vão fazer o que dá.
Às vezes não dá para enfiar uma barra de 2 metros, tem uma fossa lá, vocês vão fazer o quê? Meio metros. Ah, tem um cano lá embaixo, não posso colocar 2 metros. Gente, vocês vão adequar a realidade de vocês. Certo? Certo. Galera, então vamos lá. Então, este modelo teórico aqui, uma barra de x pela distância de 2x, tá bom? Galera, quantas barras eu devo colocar? Eu vou falar mais à frente. Continua assistindo o vídeo, vocês vão ver sobre um aparelho que mede a resistência dessas barras aí. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco, tá bom? Mas enquanto eu não falo sobre ele, eu tenho que explicar para vocês um nível que vocês têm que atingir. Eu chamo de nível custo-benefício, aonde a quantidade de barras não vai alterar tanto assim a resistência. Resistência? É. Agora eu vou falar para vocês sobre a resistência. Lembra que eu expliquei o que é a resistência? É aquele carinha que se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, quando você tem um aterramento, você quer o quê? Que a resistência ali seja o mínimo possível. Não é verdade? Você quer que a corrente entre ali e saia o mais rápido que ela puder. Então, para aterramentos, quanto menor a resistência, melhor. Olha, como a coisa começa a fazer sentido, como aquele monte de baboseira que eu falei no início começa a fazer sentido, não é? Pois é. Você que pulou o vídeo, não tem nem vergonha, né? Pois é, volta lá e assiste esse vídeo desde o começo que vai valer a pena, amigão. Se você boiou no que eu falei, volta, porque a explicação tá toda lá, que é o que você precisa. Mas você, que é o meu orgulho, que assistiu desde o início, vamos continuar. Que legal! Agora eu tenho que ter a menor resistência possível. Exatamente. Você tem que ter a menor resistência possível. E aí, gente, como obter essa melhor resistência possível? Gente, a técnica não tem segredo. Quanto mais barras, tá, menor será a resistência. Mas chega um momento, gente, que você vai colocar tantas barras que a resistência não vai fazer tanta diferença. Então, por exemplo, você põe uma barra aqui, você conseguiu 10 ohms. Você pôs mais uma barra aqui, conseguiu 5 ohms. Pô, legal. Botou mais uma barra aqui. Foi para 4 ohms. Colocou mais uma barra. Foi para 3,9 ohms. Percebeu que chegou num gargalo onde a resistência não baixa mais? Então, você acabou de atingir o ponto do custo-benefício. Passou dali, galera, botar tantas quantas barras vocês puderem, pode não fazer tanta diferença assim. Porque existem vários fatores aqui envolvidos. A profundidade da barra, o espaçamento entre elas, o tipo de solo. Então, quando você sai colocando as barras espaçadas, tá? Você está pegando tipos de solos diferentes. Então, aqui pode ter um solo com uma resistência menor, aqui pode ter um solo com uma alta resistência, aqui pode ter um solo com uma resistência mediana. E aí vocês vão praticamente somando. Na verdade, não é somando, vocês vão diminuindo essa resistência cada vez que você soma uma barra. Entenderam? Porque vocês estão aumentando a área de escape da corrente. A corrente ela vai ter uma área muito maior para escapar com 3 barras do que se tivesse somente essa barra aqui. Olha como a coisa começa a fazer sentido? Então, o nosso objetivo é atingir a menor resistência possível. E como chegar nisso? Tcharam! Esse é o carinha que vai indicar para a gente a menor resistência possível. É o chamado terrômetro. Tá? Como que ele funciona, galera? Não tenho certeza aqui, tá? Não conheço esse aparelho, mas um desses fios aqui, ele é ligado no nosso aterramento e os outros você vai colocar esticando esses fios que estão aqui, tá? E enfiando barras em determinadas medidas que o fabricante determinar. Então ele vai ter um manualzinho, vai falar, põe uma barra a tantos metros, outra barra a tantos metros, outra a tantos metros, e você vai ligando esses fios no aparelho. No final, você pode usando a escala de ohms, aqui, ó, olha a letra ohm aqui, ó, tá vendo? Ó, essa é a letra ohm, tá? Então você vai medindo aqui até ver quanto de resistência você tem. A resistência recomendada é menor que 5R, ou seja, que 5 ohms, tá? Bom, atingir isso vai depender, obviamente, do número de barras que você tem. E acreditem, gente, assim, vai ter situações que vocês podem ter um espaço muito diminuto e vocês não têm mais para onde correr. Você já colocou barra em tudo quanto é lugar ali.
entendeu? E a resistência não consegue ser menor que 7 ohms, por exemplo. Acredite, você chegou no máximo que você pode. Tá ok? Bom, galera, eu tenho que falar algumas coisas aqui para vocês que é importante, tá? Primeiro delas, tá? Deixa eu voltar aqui antes de chegar aqui, tá? Para vocês entenderem uma coisa. Gente, assim, isso é a minha prática, tá? Vocês vão ter manuais, vocês vão ter até normas que dizem o contrário, mas eu vou falar aqui o que eu vejo na minha prática, tá bom? Existem produtos químicos que você joga no solo para preparar esse solo, tá? Esse produto acaba diminuindo a resistência do solo. Você molhar o solo também diminui a resistência. Mas a única coisa que vocês não podem fazer, gente, tá? É cair, como vocês vão ver em vídeos na internet. Ah, joga sal, que você diminui a resistência. Sim, você vai diminuir a resistência, mas vai diminuir a vida útil dessa barra aqui. Entenderam? Porque o sal ele vai corroer essa barra, tá? Ah, então bota alguma coisa básica, tipo, lembra sal, lembra ácido e base? Então, vamos botar uma coisa básica, ou seja, uma coisa alcalina, para que o alcalino não ataque o ferro. Sim, em tese não, tá? Só que se você jogar alguma coisa alcalina aqui, gente, existe um princípio da química, base e ácido e base resulta o quê? Em sal e água. Qualquer coisa que vocês jogarem aqui, gente, vai estar reagindo com o solo, vai estar interagindo com o solo. E você não sabe qual vai ser a química resultante disso, tá? Você pode ter um composto que vai deteriorar a sua barra. Então, gente, assim, apesar de ter produtos próprios para isso, são bons, funcionam, eu, na minha prática, eu costumo não colocar nada, tá? Para quê? Visando realmente uma proteção maior dessas barras aí. Até hoje tem dado certo. Mas estudem o assunto, pesquisem, façam testes, tá? Peguem barras, coloquem os produtos que são indicados pelo fabricante e vejam quanto tempo vai durar aquela barra de aterramento. E vocês vão chegar à conclusão de vocês, ok? Bom, por último aqui, pessoal, e não menos importante, eu preciso passar para vocês uns detalhes, tá? Que eu aprendi no meu dia a dia e eu tenho que passar para vocês, tá? Bom, primeiro, quanto maior for o cabo, ou seja, quanto mais calibroso, quanto mais grosso for o cabo, maior é a corrente elétrica que vai passar ali, ok? Então, quando você faz algum aterramento, procurem usar cabos mais calibrosos, tá? E qual é o mínimo disso? O limite mínimo do calibre do cabo é justamente a entrada na sua casa. Então, se você tem na entrada, no cabo principal da sua casa, um cabo de 25 milímetros, não estou falando do cabo que vai até a sua tomada, eu estou falando do cabo que está lá no poste na rua, tá? Se o cabo do poste da rua até a sua casa for um cabo de 25 milímetros, vocês têm que ter um cabo ligando no aterramento de no mínimo 25 milímetros, tá? Por quê? Porque se você botar um cabo menor ali, menos calibroso, a corrente que vai passar para ali é muito menor que a corrente que tá entrando na sua residência. Então você acaba não tendo uma eficiência no seu aterramento. Viu, galera, como não é só botar uma barrinha no quintal? Não é só ligar um fio na torneira? Não é, galera. Não é, não. Outra coisa, a resistência dependerá do número de barras, né, e do tipo de solo. Quanto mais barras, menor será a resistência. Mas lembre-se daquilo que eu falei. Vocês vão atingir o ponto de equilíbrio ali, onde colocar mais barras não vai fazer diferença no aterramento de vocês. Vai começar a ficar muito caro para pouco efeito. Então, com um aparelho, com um termômetro, vocês conseguem achar esse ponto de equilíbrio sem ser de maneira empírica, ou seja, testando e errando, ok? Galera, olha só, na prática, tá? Vocês sempre vão ver que entre 2 a 3 barras já vai ter uma resistência muito boa para aparelhos eletrônicos. Então, gente, assim, não é regra, vocês precisam de um termômetro para medir. Porém, na ausência de um termômetro, se vocês colocarem de 2 a 3 barras com calibre, tá, de bitola igual da entrada de vocês lá no padrão, vocês já estarão muito bem servidos
em termos de aterramento. Ah, então é garantido? Nada é garantido. Nem se você botar com o dobro da bitola, nem se você colocar com um terrômetro, conseguiu 0 ohms de resistência. Impossível. Mas vocês conseguiram 0 ohms de resistência. O aterramento dos sonhos. Galera, ainda assim, a corrente elétrica é 1 bilhão de volts. Tá? Então, gente, é imprevisível o efeito dela. Mas que vocês vão dar uma margem de muita segurança ao aparelho de vocês, sem dúvida nenhuma, vocês vão. Porque, galera, não adianta ter no break sem aterramento. Estou falando isso aqui para vocês e vou voltar a repetir. Não adianta ter no break sem aterramento. Isso não vai proteger vocês. No break que for, estabilizador que for, régua que for, sem aterramento não protege, ok? Perfeito. Outra coisa, gente, a primeira barra que você vai enterrar, ela tem que estar o mais próximo possível do quadro onde esse aterramento vai ser ligado, tá? Por quê? Galera, um outro princípio de eletrônica é o seguinte: toda vez que vocês têm um condutor, tá? Quanto maior for esse condutor, mais resistência ele vai ter. Então, um condutor de 30 quilômetros tem mais resistência que um condutor de 30 centímetros. Tá? A resistência de um condutor de 30 quilômetros é muito maior, não se compara. Entendeu, gente? Então, quanto menor for o cabo, principalmente da barra inicial, menos resistência você vai ter a essa primeira descarga, né? E aí, as outras barras vão fazendo o trabalho delas, né, terminando de conduzir o resto da corrente. Saturou a primeira barra, a segunda barra vai continuar aterrando, saturou a segunda barra, a terceira barra vai continuar aterrando. Mas isso, galera, não ocorre em sequência bonitinho, como eu falei, não, ela ocorre simultânea, tá? A corrente, para onde ela vê que está podendo escoar mais, ela vai escoar, entendeu? Outra coisa, gente, eu vou falar isso, tá? Porque assim, não tenho vergonha nenhuma de admitir, tá? Eu não sou Deus, eu não sou nenhum gênio, tá? Eu também já errei. E eu errei nesse último item que eu vou falar para vocês. Evite de usar o mesmo aterramento para toda a casa. Parece basilar isso, ainda mais para quem é da área de engenharia elétrica ou eletrônica. Bom, levante a mão aquele que nunca esqueceu de uma coisa basilar. Tá? Acontece, gente. E eu errei recentemente aqui na minha casa, tá? Eu caí na besteira de ligar todos os aterramentos que eu tenho aqui entre eles. Legal, eu tive uma resistência muito baixa ali, né? Ficou perfeito, ficou lindo. Porém, eu tive a infelicidade da fase de um determinado aparelho se ligar diretamente ao terra, né? E na época eu até consegui medir isso daí. Passou mais de 20 amperes. Tá? Só que o que acontece, gente? A corrente praticamente que vem de um condutor, era um condutor calibroso ali, era um cabo de 16 milímetros. A corrente que passa ali, ela é infinita, ela vai ser o tanto que o condutor aguentar passar. Tá? O que aconteceu? Todos os pontos de aterramento ficaram saturados e a corrente fez o quê? Retornou. Retornou pelo terra e foi entrando em alguns aparelhos. Então eu tive um no break que estourou lá, provavelmente um varistor, tá? Eu tenho que abrir para consertar. E um outro aparelho, que eu tenho um vídeo até no canal aí, tá? Que eu montei uma fonte de USB de alta corrente, ele queimou também um varistor, tá? Porque ele pegou a corrente reversa, graças a Deus, como eu montei um circuito bom de proteção nele, tá? Tem aí vídeo no meu canal falando sobre esse circuito. Esse circuito de proteção, ele entrou em funcionamento e protegeu o resto dos aparelhos, senão meu celular também tinha ido embora, né? Porque ele estava nesse momento carregando nessa fonte. Entenderam, gente? Uma outra coisa também, tá, gente? É importante eu falar isso. Vou voltar aqui no slide para mostrar para vocês. Tá vendo aqui a barra? Entre elas tem o cabo ligando, né, de uma barra a outra. Normalmente esse cabo é chamado aqui, ó, como cabo ou de cobre nu, tá? E é preferível que seja dessa forma. Por quê, gente? Esse cabo que vai ficar enterrado, ele deve ficar enterrado, ele acaba funcionando como terra também,
tá? Então você tem o terra da barra e o aterramento do próprio cabo. Então sempre usem cabo de cobre nu, tá? Vocês vão ter um melhoramento do aterramento de vocês. Tá bom, galera? Galera, o vídeo é esse. Eu expliquei tudo o que vocês precisam saber e agora vocês têm condições de montar um bom aterramento na casa de vocês, tá? E pra frente aí eu vou fazer também uns vídeos de eletrônica, onde eu vou ter esse mesmo tipo de abordagem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma abordagem simples, didática e a mesma maneira que eu vou trabalhar com os vídeos daqui pra frente, tá bom? Um abraço e até a próxima.